Olá, seja bem-vindo! Estamos aqui de novo para mais um vídeo e o tema de hoje é sobre direita e esquerda. Exatamente, vou falar sobre lateralidade, ok? Então, o tema de hoje vou falar sobre lateralidade. E você sabia que a predominância que uma pessoa tem, né, seja do lado esquerdo ou do lado direito, tem a ver não só com os dados neurológicos, né, o motor da pessoa, mas também com as influências dos hábitos sociais que ela tem e do seu próprio psicológico? Então, falando um pouco do ponto de vista motor e cognitivo, uma criança destra, por exemplo, ela é destra de um pé e da mão, mas pode ser ambidestra, né? Quando tiver seu lado predominante na mão e no pé for o outro lado, né? Então, é muito importante perceber essa diferença. Exatamente. Então, do ponto de vista psicológico, a criança que ela pode ter dificuldades, por exemplo, em perceber o seu corpo de forma vertical, né? Então, o que isso quer dizer? Entende-se que o seu esquema corporal ainda não está bem formado, né? Desenvolvido. Então, o que acontece? Ela não consegue definir um lado predominante, né? Então, nesse caso, o que acaba acontecendo? A criança, ela alterna seus membros ao usá-los para alguma atividade, não tem uma definição, tá? Agora, falando sobre o ponto de vista social, a criança, ela pode ser canhota, sim, mas por interferência de outras pessoas, né? Como, por exemplo, no momento de servi-la, por exemplo, um lápis, né, com a mão direita, e a criança, ela acaba lutando contra a sua natureza, né, para usar a mesma mão que a maioria das pessoas acabam usando para escrever, principalmente, tá? E sabemos que tem mais gente destra que canhota, né? Ou até mesmo ambidestra. E eu acredito que essa explicação, né, para essa diferença, né, está mais na questão social. Porque lá antigamente, essas informações, como eu estou compartilhando com vocês agora, eram restritas e poucas pessoas tinham conhecimentos para um melhor desenvolvimento da criança. Sei disso também porque eu fui vítima, né, dessa interferência social. Então, eu fui uma criança, enfim, vou explicar um pouquinho. Eu comecei a escrever, minha predominância era de canhota. Só que eu, como sou aniversariante no meio de ano, e aí minha mãe não concordava, achava que eu já sabia, estava avançada para a minha idade cronológica, ou seja, meu cognitivo estaria avançado, e ela não aceitava que eu começasse o ano letivo, eu fosse mais velha da turma. Então, o que aconteceu? De manhã eu estudava numa escola, e à tarde estudava numa outra escola, e essa segunda escola fazia com que eu aprendesse os conteúdos, né, os requisitos todos, né, para depois eu avançar de ano escolar. Mas o que aconteceu? Isso me causou ansiedade, né? Então comecei a roer as unhas, criar pânico, medo, né? Enfim, e o que aconteceu? Minha mãe enfaixava a minha mão, e aí eu era obrigada a escrever com a outra mão. Mas por que fachava? Porque ela estava acabando ficando ferida, né? De tanta ansiedade, de tanto conteúdo para aprender, de manhã numa escola, à tarde numa outra. Mas isso tudo começou porque eu faço aniversário no meio de ano e tem aquela questão de só pode entrar na alfabetização quando tiver 6 anos completos. Então, essa foi uma questão e eu fui vítima justamente por conta disso, tá? Mas, e por conta dessa situação que eu tive, criou essa ansiedade na minha vida, tá? Mas hoje eu sei, eu sou ambidestra,
né? Eu escrevo com as duas mãos. Claro que minha predominância acabou sendo destra, embora tenha começado como canhota, ou seja, eu sou ambidestra, ok? Mas sobrevivi, tô aqui, né? Então, como saber qual é o lado predominante da pessoa, né? Ou seja, qual é a lateralidade da criança, né? Então, podemos traçar 3 momentos de observações. Isso. Quais são eles? Né? É um momento ao nível dos membros inferiores, né? Que são as pernas, né? Outro nos membros superiores, que são as mãos. E em terceiro momento, ao nível dos olhos, exatamente. Então, eu acredito que os membros inferiores são os primeiros a ter uma coordenação motora fina definida em lateralidade. Pois é quando a criança ela começa a apresentar força e precisão, né? E resistência, né? Por exemplo, para andar, né? Então, em primeira instância, a criança que ela consegue, de princípio, ela vai tentar desenvolver a estabilidade nos dois lados, direita e esquerda, mas somente no decorrer dos anos de prática, ela vai predominar mais um lado do que o outro, né? Então, por exemplo, ao pedir para uma criança chutar uma bola, né? O que tem que fazer? Você tem que perceber nela que a sua força no pé escolhido para jogar a bola, né, será a sua lateralidade predominante. Um outro exemplo também. Ao pedir para a criança andar com um pé só, que nem isso assim. Então, nesse momento, ela vai confirmar se a sua predominância de lado do pé será o mesmo lá no primeiro teste. Exatamente. E a terceira opção, você pode pedi-la para lançar algum objeto, né? E ela vai ficar na posição de lançamento. Aquele tipo, vou, não vou, vou. Então, é nesse momento que o pé, né, ficar na frente será o seu lado de preferência, de predominância, exatamente. Então, assim, outra, testando já a lateralidade da criança sobre o nível dos membros superiores. Quais são? Né? Que são as mãos, os braços, né? 3 exemplos, né? Por exemplo, pedir para desenhar alguma coisa. É importante deixá-la à disposição os lápis de cores, né? Nesse momento, o que você tem que perceber? Qual é o seu lado, o lado predominante da criança, né? Pedir para que a criança monte um jogo. Também perceber em qual mão ela irá pegar as peças. Outro, ao cortar uma imagem, você vai observar o quê? Qual é a mão que ela vai usar para segurar a tesoura. Exatamente. Então, sempre esse é o olhar, principalmente dos professores, né? Tem esse olhar com os alunos. Então, sobre o nível dos olhos, que é a terceira opção, a criança ela relata o que ela está vendo e se posiciona em um lado específico, no direito ou esquerdo. Então, outro exemplo, vou dar 3, tá? Quando você pede para ela descrever a paisagem que ela está vendo, tá? Você terá que fazer o quê? E perceber por qual lado ela começou a relatar. Exatamente. Outro, pedir para que a criança fique ao lado de uma mesa. Você novamente vai fazer o quê? Vai analisar qual foi o seu lado de escolha. Exatamente. Outra, terceira opção. E ao observar uma imagem e pedir para que ela aponte onde está um objeto que você queira que ela identifique naquela imagem. Ela vai levantar o braço de sua predominância. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Percebeu que eu dei 3 opções para cada membro? Então, o importante é testar a criança de 3 maneiras diferentes para cada membro. Ou seja, será um total de 9, né? Justamente para confirmar o lado predominante e não ter dúvida sobre a sua lateralidade, tá? Então, é claro que existem pessoas com lateralidade homogênea, né? Que é quando uma criança apresenta a mesma predominância, né, de lado, né, nesses 3 pontos de observação, como também
existe pessoas com a lateralidade cruzada, que quer dizer, é quando um dos membros tem um lado predominante e o outro membro tem o lado inverso, né? Então, a mão é direita, o pé é esquerdo. É possível, né? E já quem é ambidestra, como euzinha, é aquela criança que apresenta habilidades iguais para ambos os lados. Então, isso parece não ser um problema, né, na primeira infância, tá? Mas é um ponto de observação do responsável. Para quê? Para valorizar o desenvolvimento da criança de acordo com a sua natureza de aprendizagem, tá? Então, com tudo isso, né, quando a criança ela entrar lá no ensino fundamental, então, o que vai acontecer? Essa falta de predominância, de lateralidade, vai interferir na sua aprendizagem de forma eficaz, tá? Então, assim, só para compartilhar com vocês, você sabia que esta avaliação diagnóstica, né, principalmente os professores fazem para confirmar ou justificar o lado predominante da criança, é de extrema importância para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento, né, dela e de sua aprendizagem de forma significativa, né? Por quê? Porque ela está relacionada com o cognitivo em desenvolvimento. Exatamente. Então, de tudo isso, só a partir da definição do lado predominante da criança que recomenda-se ensinar o que é lado direito e esquerdo, né? Porque essa nomenclatura é uma competência que faz parte da estruturação espacial, tá? E essa estrutura espacial, ela deve ser desenvolvida com exercícios de simetria e orientação espacial. Muita informação, né? Para você ter noção do que tudo que envolve o professor deve avaliar, né? Observar no aluno. Então, ou seja, somente quando a criança tiver primeiro a noção do seu eixo corporal é que ela estará preparada de fato para se situar no espaço que a envolve. Então, isso equivale a uma idade de desenvolvimento da criança entre seus 5 e 6 anos. Exatamente. Então, essa idade é um período, quem sabe dizer, é um período em que a criança está em transição da primeira infância para a segunda. E da mesma forma que ela deve estar saindo da educação infantil e entrando no ensino fundamental 1. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um período de tensão dos pais para o início da alfabetização do filho, exatamente. Então, por que é importante saber o lado predominante da criança? Porque, do ponto de vista neurológico, quem é canhoto tem algumas inteligências específicas mais desenvolvidas, da mesma forma para quem é destro ou ambidestro, tá? E você já ouviu falar que o cérebro é dividido em 2 lados, esquerdo e direito? Estudos dizem que quem é destro, tá? Ele tem uma força, uma pressão dominante do lado direito, usa mais o cérebro do lado oposto, exatamente, e vice-versa, claro, tá? Então, mas essa divisão do cérebro começa depois dos 7 anos, tá? Então, por isso que o melhor período de desenvolvimento da criança, né? Até os seus 7 anos. Então, por quê? Porque a criança ela consegue absorver tudo que é ensinado para ela, né? De forma muito rápida, como se fosse uma esponja, né? Então, por quê? Devido ao seu cérebro ainda não estar dividido nesses 2 hemisférios, tá? Então, por quê? Depois que começa a ter essa divisão, né? Do hemisfério esquerdo e direito, consideram que o lado esquerdo do cérebro é conhecido como o lado lógico, racional, crítico, realista,
por um lado matemático, detalhista, né? Então, mais para esse lado analítico. Então, o que acontece? A pessoa sendo destra, ou seja, com a lateralidade predominante do lado direito, então, ou seja, estou escrevendo com a minha mão direita, mas eu estou usando o meu cérebro esquerdo, tá? Então, teoricamente, a criança ela teria que ter mais facilidade em quê? Em uma aprendizagem voltada para as habilidades de pensamento e de comunicação. Exatamente. E ao contrário, enquanto o hemisfério direito é o lado criativo, artístico, sensível à música, né? Responsável pelas emoções, especializado em percepção, construção de modelos, né? Estruturas, né? De conhecimento. O que acontece? A criança sendo canhota, ou seja, escreve a sua lateralidade de predominância do lado esquerdo, teoricamente, o que se conclui? Que ela teria mais facilidade em uma aprendizagem voltada, quer dizer, é assim, faz assim, uma aprendizagem voltada para a habilidade musical e espacial também, tá? Então, com tudo isso, o que quer dizer? Considera que esse hemisfério, né, seria a porta de entrada de experiências, né? Que é a área que processa essas experiências, essas vivências da pessoa, né? Para, a partir disso, transformá-la em conhecimento. Então, no cérebro da criança menor de 6 anos, esses dois hemisférios ainda não estão interligados. Então, demonstrando o quê? Um melhor período de aprendizagem, tá? Então, fica aí a dica, porque até mesmo a grande importância de valorizar a educação infantil, ok? Está falando com uma especialista em educação infantil, né? Por que essa estimativa? Você já viu um outro vídeo que eu explico a diferença entre as 3 idades? Tem a idade óssea, a idade cronológica e a idade cognitiva. Então, por isso, a importância de acompanhar o desenvolvimento da criança também com alguns especialistas na área de saúde. Isso explica quando comparam a criança com uma esponja, né? Porque essa facilidade de aprendizagem, tá? Então, para aquelas crianças com problemas de lateralidade, ou seja, aquelas que não têm uma predominância, né, de um lado de seus membros, né, inferiores, superiores ao nível dos olhos, o que pode acontecer no início do ensino fundamental? Pode acabar tendo dificuldade de aprendizagem, tá? E eu passei um pouco por isso, né? Claro que ao longo dos anos, ainda mais minha idade atual, né? Você vai sanando essas dificuldades, né? Você vai melhorando as suas habilidades, desenvolvendo com práticas, né? Tá? Mas hoje eu, na área de educação, eu entendo melhor, né? Ainda mais o que eu passei por isso, tá? Então, por quê? Porque a criança vai ter dificuldade, porque vai ter dificuldade em escrever as letras, né? E acabando de escrever de forma espelhada, sabe? Letra invertida, né? Ao contrário. Então, também porque ela pode ter dificuldade de fazer uma discriminação visual, de repente, dificuldade de entender a diferença entre B e D, né? Porque também pode ter uma dificuldade no sentido do grafismo, de escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? E, de fato, dificuldade em reconhecer os lados, né? Direito e esquerdo, tá? E eu lembro muito que eu tinha dificuldade na questão de interpretação de texto. Tinha a historinha do livro do oceano, e eu entendia, explicava, né, a história toda, mas a parte do grafismo, de colocar isso, eu tinha essa dificuldade de escrever, tá?
justamente essas questões que eu tinha, né? Agora eu entendo melhor o que eu passei. Então, e exatamente o que eu quero dizer que é exatamente o ponto onde o Aprendiz Educa vai atuar, tá? De forma educativa, né? De forma educacional, prevenindo esses possíveis problemas, como também reeducar criança que está com essas dificuldades, tá? Então, gostou do vídeo? Marca um like, compartilha, deixa os comentários, compartilha comigo se você já passou por essa experiência, como, por exemplo, a mim, né, que eu passei por isso, ou se você tem um filho ou um aluno que apresenta essas dificuldades. Então, dê sua opinião sobre o vídeo. Estamos aí para acrescentar, tá? Ok? Combinado? Então te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!